se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Diretamente da cidade de Espinho, no norte de Portugal, começamos hoje o programa internacional As Grandes Revelações do Futuro. Saudamos a todos os amigos de língua portuguesa, em Portugal continental, nos Açores, na Madeira, no Brasil, em África, no Canadá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Conosco, o Quarteto Adventista, os Arautos do Rei. Eu não encontrei um outro nome igual a esse, um nome que inspira a devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente. E nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir, pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não
vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo reluz e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Salvo pelo amor de Cristo, bem seguro estou, eu sei, livre da tormenta e do temor, refúgio nele achei. Paz constante agora tenho, nada posso eu mais querer, pois salvo pelo seu eterno amor, pra sempre vou viver. Paz constante agora tenho, nada posso eu mais querer, pois salvo pelo seu eterno amor, pra sempre vou viver.
Uma boa noite a todos vocês que carinhosamente vieram assistir ao programa As Grandes Revelações do Futuro. E a você também que por acaso esteja nos assistindo via satélite, tanto da Europa quanto das Américas, do Brasil ou qualquer lugar do mundo. Todos os dias, todas as noites, teremos aqui a participação musical local. E hoje é com muito prazer, com muita alegria que anuncio a participação musical local desta noite, com a Débora, brasileira, morando em Portugal há algum tempo, e o Luiz. Eles irão cantar a música Cristo Nunca Falha. Tantos corações aqui encontraram o Senhor, e ainda há tantos hoje que procuram seu amor. Que para sempre cantarão sem nenhuma exceção. Cristo nunca falha. Mesmo há muito tempo atrás, o seu povo ele guiou, e então a terra veio para mostrar o seu amor. E ressurgiu para provar que a história era real. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Se estou em tentação, não temo, sei que o mal não vencerá, porque Cristo nunca falhará. Às vezes este mundo nos faz enfraquecer. Sabemos que sem Cristo nunca iríamos vencer. Mas é maravilhoso ter a certeza plena que Cristo nunca falha. Então que posso eu fazer para que o mundo possa crer? Não há nenhum mistério, É tão fácil compreender que Jesus sua vida deu e todo o mal ele venceu. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Se estou em tentação, não temo, sei que o mal não vencerá, porque Cristo nunca falhará. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Se estou em tentação, não temo, sei que o mal não vencerá, porque Cristo nunca falhará. Sei que Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Se estou em tentação, não temo, sei que o mal não vencerá, porque Cristo nunca falhará, não falhará.
Muito boa noite a todos aqueles que estão esta noite aqui neste lugar, em Espinho, assim como todos aqueles que ouvirão este programa, quer no outro lado do Atlântico, quer nas ilhas, em todo o Portugal. Eu chamo-me Albino Vieira e estou esta noite convosco para trazer-vos algumas novidades. Hoje o tema do estudo será as 7 palavras proféticas. Amanhã às 20h30, o Armagedon, ou seja, o último conflito. E também no domingo, à mesma hora, às 20h30, os 4 cavalos do Apocalipse. São todos, de facto, temas que nós convidamos a estarem presentes, porque eles serão de grande interesse, quer para nós, como também para vós. Eu gostaria justamente de vos falar de um carnê que vos foi entregue. Eu penso que alguns preencheram logo a primeira página que vos entregaram à entrada. Mas se não fizeram, nós convidamos que o façam agora. E a razão muito simples, porque o preenchimento desse carnê vos dará a possibilidade de ganharem alguns brindes. O primeiro, ou seja, o primeiro brinde, na segunda noite que venham, receberão esta pasta, onde vão guardar os resumos que serão entregues todas as noites. Já receberam justamente hoje um resumo, amanhã receberão justamente o segundo. E vão encaixar, portanto, vão colocar dentro desta pasta. Na terceira noite, vão receber esta magnífica revista Sinais dos Tempos, onde tem como título Paz na Tempestade. E na sexta presença vão receber esta magnífica Bíblia. Esta Bíblia será vossa se assistirem a 6 conferências. Além disso, eu gostaria ainda de vos falar um pouco do resumo que receberam esta noite. Amanhã haverá um resumo dessa conferência que vai ser feita esta noite e gostaríamos que todos estudassem ou lessem esse resumo para poderem acompanhar o resumo que vai ser feito aqui deste lugar. Tenho a honra, neste momento, de apresentar o pastor Joaquim Dias, que é o presidente das Igrejas Adventistas em Portugal. Obrigado. É para mim uma honra, neste momento, de vos apresentar o pastor Henrique Feyerabend, um conferencista muito conhecido nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e também na Rússia. Hoje, o pastor Feyerabend é uma realidade entre nós em Portugal. Desde aqui, Espinhos, da cidade de Espinho, ele apresentará estes temas, as grandes revelações do futuro. E estes temas não serão somente apresentados aqui, mas, como foi dito, serão também transmitidos em simultâneo em cerca de 100 igrejas em Portugal e também nas comunidades de língua portuguesa do Canadá, dos Estados Unidos e também no Brasil. Pastor Feyerabend, a sua mensagem e a sua presença é muito importante e significativa para nós neste momento. Porque, apesar de ouvirmos em lugares bem dispersos, não somente aqui, mas pelo mundo, o Senhor vai falar-nos em algo que nos é comum a todos. Vai falar-nos na bela língua portuguesa. Seja bem-vindo e que Deus o abençoe para apresentar estas mensagens, as grandes revelações do futuro. No entanto, vamos ainda ter o privilégio de ouvir uma vez mais o quarteto Arautos do Rei. Calmo está meu coração, pronto a ouvir tua voz.
noite a todos. Um prazer estar aqui. Há muito tempo estamos aguardando este momento. Eu sei que nós teremos um tempo muito agradável juntos. Antes de começar tudo, quero dar algumas palavras para saber o que vai acontecer. Em primeiro lugar, todos já perceberam que eu não sou português. Então, terão que me perdoar os erros. Estou tentando aprender português, mas não sou português, sou alemão, nascido nos Estados Unidos, morando no Canadá. E às vezes eu vou fazer erros e eu sei que eu não me importo se acham graça com os erros. Tenho muitas dificuldades e agora mais ainda, eu sempre tive dificuldades com a acentuação portuguesa. Não sabia onde pôr os acentos e que acento usar. E agora estou aprendendo que tudo que me ensinaram no Brasil estava errado, porque fazem diferente em Portugal. Então, quem sabe nos gráficos que teremos aqui, teremos uma salada. Um pouco de inglês, um pouco de brasileiro, um pouco de açoriano, com quem eu trabalhei muito no Canadá, e um pouco de português. Mas eu creio que Deus estará conosco. Mas eu quero dizer uma coisa de muita importância agora. Nós vamos dar informações muito importantes para todos aqui. Não importa a sua religião. Nós estamos agora numa igreja adventista que gentilmente nos convidou a fazer essas conferências. Mas essas mensagens não são para adventistas. Essas mensagens são para todos. Não importa a sua religião, a Bíblia é a mesma. Existe somente um Deus. E nós não estamos aqui para desfazer a religião de ninguém. Respeitamos a todos. Nós estamos aqui para aprender coisas que serão úteis para todos nós. Em segundo lugar, eu quero dizer que nós estamos construindo um edifício espiritual. Um edifício espiritual que será forte para enfrentar os ventos e tempestades da sua vida. Mas para ter um edifício, os construtores sabem que precisa ter alicerce, precisa ter fundamento. Nós vamos hoje começar como alicerce, como fundamento. Amanhã vamos colocar tijolos em cima deste fundamento. Domingo à noite outros, e vamos construindo. Por isso é muito importante vir regularmente nessas próximas 2 semanas. Porque se não vem hoje, nem amanhã, e vem a noite depois, não tem onde pôr o tijolo, porque não tem parede nem fundamento. Então, eu quero pedir a todos, eu sei com toda certeza, as pessoas que resolvem vir todas as noites nessas 2 semanas, mesmo seja cansativo, vão me agradecer depois, como milhares de pessoas ao redor do mundo estão me agradecendo agora, dizendo, nós aprendemos mais nestas 2 semanas do que em toda a nossa vida anterior. Não porque eu estou falando, não, é porque é a palavra de Deus. E agora, hoje à noite, temos um assunto de muita importância. Algumas semanas atrás, foi no mês de março, pela primeira vez eu visitei a bela cidade de Coimbra. E lá eu visitei um parque. E neste parque eu achei uma coisa curiosa. Uma coisa que foi feita pelas pessoas da universidade. Que cada ano vão para esse lugar de saudades para colocar pedras comemorando o que passou no passado. Eu vi uma pedra lá que continha uma mensagem que eu achei muito importante para iniciar a nossa reunião. A mensagem foi escrita depois de 10 anos destes alunos, estes estudantes saírem da universidade. Depois de 10 anos eles voltaram e eles disseram, quisera dizer ao tempo, para e deixa-nos viver, mas indiferente continua só a amizade ou amor. Poder preencher plenamente esta ânsia de viver e de ficar, mas o tempo indiferente continua. Não é verdade? Parece que quanto mais velho que ficamos, mais o tempo corre.
E começamos a pensar onde foram os anos. E que virá a velhice, e mesmo depois da velhice. Eu não creio, meus amigos, que nossa felicidade depende de sorte. Eu creio que Deus tem um plano para cada pessoa nesta vida. Não creio que esta vida é um jogo. Eu creio que Deus tem um plano. E muitas vezes nós podemos aprender alguma coisa da história. E principalmente da história sagrada. E aprendendo da história sagrada, podemos ver coisas importantes para o futuro. Quando o príncipe Zemri, da Pérsia, entrou para reinar na sua terra, ele pediu os historiadores a juntar todos os fatos históricos. Ele queria uma história universal para estudar. E então ele mandou os historiadores do seu país trabalhar. Trabalharam 20 anos. E depois de 20 anos, eles chegaram com 12 camelos. E esses 12 camelos estavam carregados com 6.000 volumes. E o rei, que já não era príncipe, agora era o rei, disse, eu não posso ler 6.000 volumes. Eu não tenho tempo para isso, eu preciso resumir um pouco. Eles voltaram e trabalharam mais 20 anos. E depois de 40 anos, agora chegaram com 3 camelos, com 1.500 volumes. Eu disse, mas eu não posso ler, estou ficando velho já. E não posso ler tantos livros, preciso resumir mais. E depois de 10 anos mais, eles chegaram com 500 volumes. Mas eu disse, agora sou um homem velho, eu não posso ler 500 livros, preciso resumir mais. E eles voltaram outra vez. E depois de 5 anos mais, voltaram com 1 volume, mas o rei já estava no leito da morte, morrendo, e não podia ler nenhuma palavra. Quantos livros teríamos que ler para conhecer a história universal? Muitos livros, mas hoje eu quero contar de um homem que se chamava profeta. Os profetas têm uma vantagem sobre os historiadores. Eles podem escrever a história antes de acontecer, não depois. Os profetas podem abrir a cortina. Deus abre a cortina para nós saber o que vai acontecer no futuro. O profeta olha para o evento antes de acontecer e o historiador olha depois de acontecer. Hoje eu quero contar a história de um homem chamado Daniel, que está nas Escrituras Sagradas, e este homem escreveu uma história universal, não com 6.000 volumes, nem 500 volumes, nem um livro, mas um só capítulo. Esse capítulo foi escrito antes de acontecer. Agora, às vezes as pessoas me perguntam, por que devemos estudar o livro de Daniel? É tão difícil. Mas eu tenho um motivo de querer estudar o livro de Daniel, porque Jesus recomendou este livro. Jesus disse para nós que devemos ler. Ele disse, quem lê, entende. Encontramos isso no livro de São Mateus 24:15. Jesus disse que é bom ler o livro de Daniel. E se é bom para Jesus, acho que é bom para nós também. O que acha? E nós vamos ler deste livro uma passagem. Nós teremos as passagens aqui para não precisar procurar na Bíblia. Assim todos podem ler e podemos todos ver juntos e podemos também apresentar mais matéria em menos tempo. Neste livro de Daniel, o 2º capítulo, versículo 1, temos estas palavras. Ora, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Um homem chamado Nabucodonosor. Agora, não quero que nenhuma mãe agora, quando nascer um filho, o chama de Nabucodonosor, porque o nome é muito difícil. Eu acho que Nabucodonosor não teria muitos amigos com o nome deste, não é? Mas este homem levou este nome tão difícil. Eu tenho um nome muito difícil, é Feierabend, e quase ninguém pode dizer, só os alemães podem dizer. E às vezes eu penso que deveria trocar o nome, porque quando eu falo o meu nome, eles dizem, ok, mas o que é? Mas o que é?
Eu creio que Nabucodonosor tem um nome muito difícil. Ele era o rei de Babilônia. E uma noite ele estava dormindo e ele acordou de repente. Era um rei de muito poder, mas até os reis às vezes têm pesadelos, não é? Até os reis às vezes precisam ficar tristes e preocupados. E até os reis ficam com medo. Ele estava dormindo um sono gostoso quando de repente ele acordou. Havia sonhado alguma coisa e não podia bem lembrar o que ele havia sonhado. E ele empregava muitos homens sábios que eram mágicos. Eles diziam que podiam se comunicar com os deuses e praticar mágica ou magia. E ele chamou os mágicos, disse, olha, magos tão inteligentes, podem me dizer o que eu sonhei? Disseram, não podemos dizer. Não, mas vocês sabem praticar mágica? Então me fala, o que foi o sonho que me perturbou tanto? E eles não podiam dizer. E ele ficou tão zangado, disse, estou empregando esses homens, eles não me ajudam nada. Estão ganhando seu salário, para quê? E ele mandou matar todos. Mas havia um jovem de Israel chamado Daniel. Um jovem que seguia o seu Deus, junto com seus companheiros. E quando o rei mandou matar todos, ia matar Daniel e seus companheiros também. E Daniel disse para o rei e para o chefe lá do exército, ele disse, me dá um pouco de tempo. E ele ajuntou os seus amigos e eles começaram a orar a Deus. Eu vou mostrar para todos aqui, nas próximas noites, que a oração funciona. Todos nós podemos falar com Deus. Eu vou lhe provar que Deus ouve e atende todas as nossas orações. Antes de terminar essa série, eu tenho um tema que disse como ter todas as suas orações, ter resposta de todas as suas orações, sempre. Isso é possível. Daniel e seus companheiros oraram a Deus e Deus mostrou o sonho. Deus mostrou para ele o que o rei sonhou e ele foi para o rei e disse, olha, o rei, eu vou lhe mostrar o que é. Tu estavas dormindo, preocupado com as coisas do mundo, as coisas políticas. Estava pensando nessas coisas, com essa preocupação. Teve um sonho e Deus me mostrou qual foi o sonho. Deus me mostrou exatamente o que foi. Estava pensando no mundo quando vi uma estátua se levantando. Essa estátua tinha cabeça de ouro, tinha braços e peito de prata. Tinha coxo de bronze, pernas de ferro e os pés de barro e ferro misturado. Dizia o rei, quando estava olhando, viu uma pedra sair, uma pedra sem mãos. Parece que a pedra bateu a imagem e sabe o que aconteceu? A imagem caiu. Então o rei disse, exatamente. Foi isso que eu sonhei, mas o que significa? E Daniel disse, eu vou lhe dizer o que significa. Não porque eu tenho conhecimento, mas porque Deus me mostrou. Deus vai lhe mostrar exatamente o que significa tudo isso. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, representava essa cabeça de ouro. A cabeça de ouro representava Babilônia. Nós vamos falar alguns momentos sobre Babilônia agora, porque a Bíblia fala muito em Babilônia. Hoje sabemos que Babilônia é um lugar onde está um homem que é um ditador, e muitas pessoas não gostam muito dele, porque parece um ditador um pouco cruel, um homem chamado Saddam Hussein. Esta é a terra do qual vamos falar, porque a Bíblia fala muito nessa terra. E essa terra tem grande significado para todos nós. Babilônia reinava, dominava o mundo durante os anos 605 a.C. até 539 a.C. Agora estamos numa aula que prestem bem atenção, porque nós queremos aprender coisas e algumas pessoas que nunca estudaram a história mais antiga não percebem por que os anos vão diminuindo. 605 até 539.
é porque são os anos antes de Cristo. Lá diz AC, quer dizer antes de Cristo. Então vão diminuindo até o tempo de Cristo. 605 antes de Cristo, Babilônia começou a dominar o mundo. Era um reino universal. Não havia competição, não havia inimigos. Era um reino supremo. E Nabucodonosor foi o seu rei. E Daniel disse para ele, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Babilônia está representado pela cabeça de ouro. E certamente Nabucodonosor deve ter ficado muito contente. A Bíblia fala muito sobre Babilônia. Eu quero ler algumas palavras em outros livros da Bíblia, como o livro de Isaías, por exemplo. Aqui temos uma profecia maravilhosa, porque as profecias da Bíblia não falham. As profecias da Bíblia são 100%, não 90%, não 99%, não 99,9%, são 100%. Vamos estudar esta profecia juntos, de Isaías, onde disse, e Babilônia, a glória dos reinos, esplendor e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. A Bíblia fala de duas cidades que foram destruídas. Esta passagem disse que Babilônia será assim. Mas notamos, disse mais ainda, nunca mais será habitada. Nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. Em Isaías capítulo 13, Deus disse que Babilônia seria destruída, mas não é somente isso que ele disse. Ele disse que Babilônia seria destruída e Babilônia nunca mais seria reconstruída. Mas não é somente isso que ele falou. Ele falou que Babilônia seria destruída, que Babilônia nunca mais seria edificada outra vez. Ele disse que ficaria a habitação de animais terríveis. Vamos estudar essa profecia um pouco, porque foi escrita quando Babilônia dominava o mundo. Quando todos pensavam que Babilônia nunca cairia. Quando Babilônia tinha defesas contra todos os inimigos. E não tinha inimigos fortes. Mas a Bíblia disse que seria destruída. Sabe que algumas pessoas dizem, eu vou ver se a Bíblia fala a verdade ou não. E um dia um homem chamado Capitão Mignon, da Inglaterra, disse, eu vou agora provar que a Bíblia é mentirosa. E ele foi falar com os árabes e disse para os árabes, vamos para Babilônia, porque a Bíblia diz que o árabe não vai armar a sua tenda nas ruínas de Babilônia. Agora eu vou pagar para os senhores muito dinheiro, levem as suas tendas para Babilônia e montam as tendas, armam as suas tendas lá, e então a Bíblia será mentirosa. E os árabes concordaram. E foram para dentro das ruínas de Babilônia com as tendas e começaram a armar as tendas. Mas quando chegaram às sombras da noite e os animais terríveis começavam a fazer seus barulhos, os árabes, muito supersticiosos, achavam que eram espíritos e pegaram as tendas e fugiram da cidade. Ele disse depois, foi impossível persuadir meus guias árabes a permanecer depois das trevas da noite. Ele não conseguiu provar que a Bíblia era mentirosa. Ao contrário, a Bíblia estava certa, porque até hoje os árabes não armam suas tendas lá. Nós sabemos que os árabes são pessoas, nós falamos no Brasil, nômades, mas eu descobri aqui que em Portugal nômadas. Mas não importa seja nômades ou nômadas, são pessoas que vivem em tendas, não porque são pobres. Às vezes nós pensamos, pessoas que vão para o Oriente Médio, pensam que são pobrezinhos, coitados dos árabes nessas tendas.
Às vezes eu levo grupos para o Oriente Médio, eles falam, oh, coitado dos árabes. Estão morando em tendas, vamos dar uma esmola para eles. E querem parar e dar dinheiro para eles. Um dia eu fiz um plano, estava com um grupo de americanos, que muitas vezes os americanos acham que são mais ricos do que nenhuma outra raça. Estavam lá dizendo, coitados dos árabes morando em tendas. Mas eu havia já feito arranjos com os árabes antes. E nós paramos nosso autocarro e descemos e vamos visitar a tenda deles. Ah, muito bem, porque nós vamos dar um pouco de dinheiro para eles, coitados, estão morando em uma tenda. E entramos na tenda dos árabes, mas que surpresa! Os visitantes ver tapetes da Pérsia, caríssimos, no chão da tenda. 3, 4 televisores em cores lá. E olhar atrás da tenda e lá havia um Cadillac e Rolls Royce, os melhores carros. Porque eles não estão em tendas porque são pobres. Não são pobres. Eles moram em tendas porque essa é a sua maneira de viver. É assim que eles gostam de viver. E sua riqueza, às vezes, é petróleo, que é caríssimo. Mas também as suas riquezas estão, às vezes, nos rebanhos. Agora, nós achamos curioso. Como é que a Bíblia podia falar esses detalhes? Porque a queda de Babilônia tem sido um mistério muito grande, que muitas pessoas nunca conseguiram compreender. Como eles podiam, como a Bíblia podia falar todas essas coisas antes de acontecer? Por exemplo, aconteceu uma coisa quando a Babilônia estava sendo atacado pelo rei Ciro. O rei Ciro estava marchando para a Babilônia, mas o povo de Babilônia não tinha medo nenhum, tinha muros grandes ao redor da sua cidade e achavam que ninguém podia entrar. Mas o rei Ciro ia marchando com o seu exército. E ele parou ao lado de um rio chamado Rio Gindis. E lá ele acampou à noite. Ele tinha um cavalo de estimação, um cavalo branco, muito bonito. E aquela noite o cavalo entrou no rio. Certamente queria tomar banho, não sei porquê. Mas o rio, com correntes rápidos, pegou o cavalo e o cavalo morreu afogado. E o Ciro, o grande general, ficou furioso. Disse, eu vou tirar vingança deste rio. Este rio que me roubou do meu melhor cavalo. E ele começou com seus soldados, dividiu os soldados em 2 grupos. Um em cada lado do rio, e começou a cavar valetas, para tirar a água do rio Gindis. Ele disse, eu vou jurar que antes de eu sair deste rio, as águas deste rio serão tão baixas que uma mulher vai poder passar sem molhar os joelhos. E durante 1 ano eles trabalharam desviando as águas do rio. E depois de 1 ano, as águas do rio estavam tão baixas que uma senhora podia passar sem molhar os joelhos. Ele disse, agora estou satisfeito. Agora podemos seguir para a Babilônia. Mas sabe que o profeta Jeremias havia falado uma coisa sobre isso. Muito antes do que aconteceu, o profeta Jeremias disse, não desfaleça o vosso coração. Nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, depois noutro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. O que o profeta disse antes de acontecer? O povo de Babilônia vai ouvir um rumor. Vai ouvir um boato, não é? Uma história. Qual será o rumor? O rumor é que Ciro está chegando para atacar a cidade. E depois vai demorar 1 ano, e depois vai ouvir outro rumor, e depois Ciro vem. Ciro demorou 1 ano por causa do rio Gindis, mas isso é muito importante, mesmo para o assunto de amanhã à noite. Eu espero que ninguém perca amanhã à noite. Porque amanhã à noite vamos falar de Armagedão, a última batalha. E nós estamos colocando hoje um fundamento que vai nos ajudar a compreender isso. Porque quando lemos no livro de Apocalipse de Armagedão, nós lemos do rio Eufrates, é o rio que passava dentro de Babilônia.
Quando Ciro chegou para atacar Babilônia, essa experiência com o rio Gindis o preparou pela maneira que ele ia atacar essa cidade. Agora, queremos falar um pouco deste homem chamado Ciro. Aqui temos outra maravilha da profecia bíblica. Porque o profeta, se lembra, fala as coisas antes de acontecer. O profeta falou certas coisas de Ciro antes de acontecer. Sabe que Deus chamou este homem pelo nome 113 anos antes que ele nasceu? Pode imaginar isso? Deus já sabia o nome dele e escreveu pelo profeta no livro de Isaías 113 anos antes de nascer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus me conhece, que Deus te conhece. Não há nenhuma pessoa aqui que não é conhecida por Deus. Deus já sabia o teu nome antes de você nascer. Deus sabia o nome de Ciro 113 anos antes que ele nasceu, mas Deus não somente sabia o seu nome, Deus sabia o que ele faria. Ele foi chamado pelo nome 174 anos antes de conquistar Babilônia, e a Bíblia diz que ele ia conquistar Babilônia. Que ele ia marchar para Babilônia, haverá um rumor, demoraria um ano, depois ele chegaria e ele ia conquistar Babilônia. E disse como ele ia conquistar Babilônia, porque o povo de Babilônia disse impossível conquistar essa cidade. Essa cidade impermeável, não pode entrar, os muros, ninguém pode passar. Os soldados estavam em cima dos muros com arcos e flechas e com pedras grandes e com até derreteram o chumbo para derramar sobre qualquer coitado que chegasse perto. Disseram, ninguém pode atacar essa cidade, mas a Bíblia diz que Deus vai fazer, através de um homem chamado Ciro. E Ciro vai conseguir conquistar essa cidade. O livro de Isaías disse, assim disse o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Lembra? Esta passagem foi escrita 113 anos antes do homem nascer e 174 anos antes do acontecimento. O que Deus disse de Ciro? A Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas. E as portas não se fecharão. Que portas? Prestem bem atenção. Nós vamos ver as portas que Deus falou muito antes de existir aquelas portas. A queda de Babilônia é um acontecimento muito interessante. Aquela cidade muito grande. Eu quero só ler mais uma passagem, então vamos avante, porque essa passagem é maravilhosa. Eu gosto de fazer pesquisas no Oriente Médio. Nos últimos 10, 12 anos, eu tenho ido 11 vezes para o Oriente Médio, para fazer cavações e explorações e ver as coisas de lá. Infelizmente, por causa de um homem chamado Saddam Hussein, não podemos ir mais para as ruínas de Babilônia. Mas todas as pessoas até agora entrarem em Babilônia acharam muitas riquezas, porque Babilônia era a cidade mais rica da história. E o profeta Jeremias falou alguma coisa desta cidade. Ele falou das riquezas dessa cidade. O profeta Jeremias disse, todos os que a saquearem ficarão fartos. Pense um pouco nessas palavras. Se lembra que essa cidade caiu uns 500 e tantos anos antes de Cristo. E já passamos quase 2.000 anos depois de Cristo. Então, essa cidade já caiu há 2.500 anos. Disse aqui, todos que vão saquear essa cidade ficarão, o quê? Ficarão fartos. Quanta riqueza existe em Babilônia? Xerxes e seu exército foram saquear a cidade. E sabe que eles encontraram? 150 milhões de dólares de ouro e outros tesouros. Será que tiraram tudo ou sobrou ainda alguma coisa? Depois Alexandre, o Grande, foi com seu exército e começaram a saquear essa cidade
E eles saíram, ele deu para cada soldado do exército enorme dele $50 em ouro e carregou ainda 18 parelhas de mulas e 5.000 camelos, todos carregados com riquezas. Agora não deve sobrar nada, não acha? Depois dessas duas pessoas saquear. Mas a Bíblia, a história nos conta que durante 200 anos os espartanos carregaram uma quantia incalculável de riquezas. Eles deixaram alguma coisa? Os romanos encontraram uma enorme quantia de ouro, esplêndidas armas e muita prata. Ainda sobrou algo? Ao redor do ano 636, Anno Domini, depois de Cristo, os ladrões do deserto acharam tesouros incalculáveis. O historiador Gibbon declarou que os ladrões encontraram não menos de 3 trilhões de peças de ouro. A Bíblia diz que todos que saquearam ficaram fartos. Quando Saddam Hussein deixar, eu vou voltar lá. Querem ir comigo? Parece que ainda sobrou muitas coisas lá em Babilônia. Mas Babilônia não ia durar para sempre. Nós vamos falar agora de um rei chamado Belsazar. Este rei foi o rei de Babilônia quando foi atacado. Este rei era muito orgulhoso. E uma noite ele fez uma festa enorme. E nesta festa ele estava bebendo. Eles estavam desecrando as coisas de Deus, pegaram as coisas sagradas dos israelitas, estavam usando essas coisas. Era uma festa enorme aquela noite. E aquela noite este rei, de repente, ficou pálido. Todos olharam a parede. E lá estava uma mão sem braço. E essa mão começou a escrever. E ele não entendia o que a mão estava escrevendo. O que dizia? Mene. Mas a mão continuou a escrever. Mene, mene. O que mais vai dizer? Tekel. Parsi. Ele disse, que é isso? E acabou a festa. Todos ficaram apavorados. Ficaram completamente terrorizados. O que era isso? E então, eles não sabiam o que fazer. Chamaram Daniel. Agora Daniel não era mais jovem, era um homem velho, mas se lembrou que Daniel conseguiu contar o sonho de Nabucodonosor. E Daniel chegou e disse, sim, Deus me mostrou o que significam essas palavras. A primeira palavra era Mene. E essa palavra quer significar, contou Deus o teu reino e o acabou. A profecia disse que Babilônia seria destruída. E agora Babilônia estava sendo destruída. E o rei Belsazar, com todo o seu orgulho, recebeu uma mensagem de Deus escrita numa parede, com a mão sem braço, dizendo, Deus contou o teu reino e acabou. Meus amigos, todos nós precisamos responder para Deus. Um dia, tudo vai acabar. Um dia teremos que enfrentar o Deus do universo. Por isso é importante estudar a sua palavra. Ele recebeu uma mensagem terrível. Outra palavra, tekel. O que queria dizer isso? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Um dia Deus colocará cada um de nós na balança. Eu não quero estar achado em falta como Nabucodonosor. Porque aquela noite, quando ele estava fazendo uma festa, se lembra a profecia de Isaías? O que disse? Que Deus iria diante de Ciro e abriria o quê? As portas. Que portas? Dentro da cidade de Babilônia, havia muros grandes. E havia o rio chamado o rio Eufrates. E lá havia portas
para, se alguém entrasse no leito do rio, não poder entrar em Babilônia. E essas portas, por causa da grande festa, deixaram essas portas abertas. Aquela noite, Ciro chegou com seu exército. Disse, como vou entrar nessa cidade? Ele tinha uma maneira. Ele sabia baixar as águas do rio Guinde, se lembra? E agora disse, eu vou fazer igual como o rio Eufrates, como eu fiz com o rio Guindes. E ele mandou seus soldados cavar e tirar águas do rio Eufrates, e as águas baixaram, e eles entraram na cidade embaixo dos muros, no leito do rio. E como Deus havia falado, as portas foram deixadas abertas. E na manhã seguinte, o rei Belshazzar estava morto, e Ciro tomou conta de Babilônia. Agora vamos marchar rapidamente, porque estamos entrando em uma história maravilhosa. Porque o rei do Nabucodonosor tinha uma cabeça de ouro, mas se lembra que tinha braços e peito de prata. E agora chegamos à segunda parte. Daniel disse para Nabucodonosor, depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, Daniel 2:39. Era o reino de Ciro. Ciro, das Medos e Persas, entrou em Babilônia, representado pelos braços da imagem que Nabucodonosor viu. E Babilônia caiu, e Ciro dominava o mundo. Mas será que Ciro ia dominar o mundo para todo sempre? Será que Pérsia agora? Não, a Bíblia diz que não. Era de 539 a 331 só que Pérsia dominou o mundo. Porque a Bíblia havia falado que não seria para sempre. Que isso também acabaria. Que viria um outro reino. Vamos ler, 39. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Temos mais um reino depois do reino da Pérsia. Era o reino da Grécia. O reino da Grécia representado pelo ventre da imagem. A cabeça era ouro, representava o reino mais rico, Babilônia. Os braços e peitos, prata, representando um reino inferior, porque prata é inferior a ouro. Depois vem a Grécia, inferior ainda, porque agora é bronze. E quando estudamos Grécia, nós nos lembramos de um homem chamado Alexandre o Grande. Aqui, nesta montanha, eu tenho pregado o Evangelho. No lugar em Atenas, onde tiveram essas estruturas maravilhosas. Quantas vezes tenho pensado deste reino que foi conquistado quando Alexandre o Grande conquistou. Mas continuamos, disse a palavra de Deus em versículo 4, haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Daniel 2:40. Agora chegamos às pernas da imagem e veio uma outra força, um outro reino universal, Roma, que reinou de 169 anos antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Foi Roma que estava reinando quando numa cidade de Belém, lá perto de Jerusalém, quantas vezes eu tenho visitado. Numa manjedoura nasceu uma criança. Quem foi essa criança? O Salvador do mundo, o seu Salvador e meu Salvador, nasceu no templo de Roma. Lá ele nasceu entre o gado, porque não havia lugar no hotel para ele. Lá ele nasceu, pobre, o rei do universo, descendo do céu, vindo para essa terra, sem receber nenhuma recepção, nenhumas boas-vindas, nascendo entre o gado.
Então, continuamos agora. O que acontece depois das pernas? Daniel disse para Nabucodonosor, quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de terra, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de terra e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Aqui temos os dedos dos pés da imagem. Uma mistura de força e fraqueza. O que aconteceu depois de Roma? Não veio nenhum reino universal. Roma foi dividido em 10 divisões que se tornaram os países da Europa Ocidental. Um desses países é Portugal. É um dos dedos do pé da imagem. Nas nações divididas da Europa Ocidental, que se dividiram no ano 476 e continuarão até a vinda de Cristo. Agora queremos ver algumas coisas importantes. A Bíblia diz, mas não se ligarão um ao outro. Qual é o título do tema de hoje? 7 palavras proféticas. Quais são as 7 palavras? Mas não se ligarão um ao outro. Vamos pensar nisso um pouco. A Bíblia diz que nunca na história deste mundo haverá outro reino universal. Esses reinos que foram divididos, quando Roma caiu, continuarão como reinos até a vinda de Cristo. Quer dizer que Portugal durará até a vinda de Cristo. A França durará até a vinda de Cristo. Todos estes países que saíram representando os dedos dos pés hão de durar até a vinda de Cristo. Eles não se misturarão, não se ligarão. Agora, muitas pessoas não acreditam nisso. E estão tentando, muitas pessoas têm tentado provar que a Bíblia mentiu outra vez. Mas a história mostra que a Bíblia nunca mente. A história nos mostra que a Bíblia sempre está certa. Carlos Magnus, desculpe estar em inglês aqui, mas Carlos Magnus, no ano 800, tentou unir o mundo da Europa. Carlos V da França tentou outra vez. Depois dele, chegou um homem chamado Luís XIV, e ele tentou unir toda a Europa, fazendo um só país, mas ele falhou. E depois de Luís XIV, veio um homem chamado Napoleão, e ele tentou e quase conseguiu, mas não conseguiu. E depois de Napoleão, veio um ditador da Alemanha, que chamamos em inglês do Kaiser. Ele, em alemão, ele tentou na Primeira Guerra Mundial, mas ele falhou. E depois veio um homem chamado Hitler. Ele disse, eu vou conquistar toda a Europa. Mas a Bíblia disse, não se ligarão um ao outro. A Bíblia diz que Hitler não podia ganhar essa guerra. Ele tinha um exército poderoso. Ele tinha muita força. O povo de Inglaterra não sabia o que fazer contra as armas dele. Ele chegava com seus aviões e seus tanques e todas as armas. Mas a Bíblia disse, não se ligarão um ao outro. E Hitler falhou, porque a Bíblia disse, não se ligarão um ao outro. Haverá outro reino universal da Europa? A Bíblia disse que não. Eu vou lhe mostrar daqui a pouco porque isso é tão importante. É de muita importância. Hoje, enquanto nós estamos aqui, vocês sabem isso melhor do que eu. Os homens estão tentando fazer um reino universal. O mercado europeu. Estão tentando, porque seria muito bom. Há uns anos atrás, quando essa ideia começou, disseram que tem 2 poderes, tem Rússia e América. E se nós fazemos um reino universal da Europa, nós teremos mais força do que Rússia
ou América. Nós teremos mais dinheiro, mais fábricas, mais poder militar. Mas eles vão conseguir? Pode ser que conseguem ter um dinheiro comum, sim. Pode ser que podem ter selos postais comuns. Mas fazer um só reino, a Bíblia diz que não. Mas vamos adiante, porque nós vamos ver a importância disso. Um homem chamado Napoleão pensou que ele podia ligar toda a Europa, e ele tentou. Ele quase conseguiu. Esse homem foi um gênio, um homem muito importante e muito inteligente. Ele ganhava todas as guerras. Ele disse, o tempo é tudo, eu posso perder batalhas, mas ninguém me fará perder minutos. Mas um dia ele perdeu alguns minutos, ele chegou ao seu próprio casamento mais de 1 hora atrasado. Mas geralmente ele não perdia minutos. Mas ele sabia conquistar, olhar o mapa e saber como marchar contra qualquer país. Era um homem muito forte e ele conquistou muitos países. Mas tudo não funcionou como ele pensava. Ele marchou contra a Rússia, foi um erro que ele fez, um erro que mais tarde Hitler fez o mesmo erro. E o povo falou para o Tsar da Rússia, disse, olha, Napoleão vem vindo, o senhor pode se defender contra ele? Disse, não é a vontade de Deus que ele conquiste a Rússia. E o povo ria-se, disse, e Napoleão ouviu o que o Tsar disse, e disse, Deus está no lado que tem o exército mais forte. Eu tenho o exército mais forte, eu vou conquistar a Rússia. Mas nós sabemos o que aconteceu. Ele marchou para a Rússia, mas veio o inverno, e os seus soldados não estavam acostumados com o inverno rigoroso da Rússia, e 500.000 de soldados morreram congelados. E Napoleão fugiu. E alguém disse para o Tsar da Rússia, disse, o senhor deve ter generais muito fortes para conquistar Napoleão. Disse, sim, eu tenho 2 generais fortes, General Janeiro e General Fevereiro. Os meses do inverno que acabaram com Napoleão. Napoleão foi conquistado, foi preso, e todo mundo achava que era o fim dele. Mas não era, não. Não, Napoleão não se desistia tão facilmente. Ele fugiu da prisão, da ilha, e ele começou a juntar um outro exército. Um pequeno exército, 100 pessoas, disse, vamos marchar contra Paris. E o povo de Paris ouviu que ele estava chegando, eles começaram a rir, o que ele pode fazer com 100 soldados? Ele não pode fazer nada contra os exércitos da França. E nos jornais de Paris escreveram essas palavras, a besta escapou. E eles mandaram um exército prender Napoleão, um exército muito maior. E quando o exército chegou, Napoleão se pôs em frente dos soldados, abriu o casaco e disse, pode atirar. Os senhores não se lembram de mim? Vosso general que ganhou tantas batalhas? Não se lembram as vitórias que já tivemos? E sabe o que aconteceu? O exército não prendeu Napoleão, ele prendeu o exército. Todos ficaram ao seu lado. E agora ele estava com um exército grande. Mas não era tão grande. Alguns milhares de pessoas começou a marchar para Paris. E o povo de Paris ouviu falar que ele estava chegando. Eles colocaram no jornal, o louco vem vindo. Eles mandaram outro exército prender Napoleão. Agora um exército enorme. Vocês já sabem o que aconteceu. Quando o exército chegou perto, Napoleão começou a falar com eles e ele conquistou o exército. E agora ele estava com um exército enorme. Maior parte dos soldados da França. E ele foi marchando para Paris. E os jornais escreveram, o nosso amado imperador vem chegando. Eles mudaram a maneira de escrever quando sabiam o poder dele. Ele quase conseguiu conquistar o mundo, mas ele não conseguiu porque Deus disse que não. Deus ainda manda mais do que qualquer pessoa. Nós pensamos nesse general Wellington, na batalha de Waterloo. Ele estava quase desistindo, ele não sabia o que fazer. O povo da Inglaterra não tinha jornais e rádio. Mas havia sinais que passavam de um modo para outro, com sinais com bandeiras. E o povo da Inglaterra, numa noite,
triste, olharam a montanha e lá tinha o sinaleiro dando as notícias. E ele começou a soletrar as palavras das notícias, batalha perdida, e eles pensavam que o Wellington havia perdido a batalha e que Napoleão ia chegar logo em sua cidade de Londres. Mas aquela noite saiu uma neblina, como sempre sai. Eles tiveram que esperar até o dia seguinte e depois veio a mensagem completa. Batalha perdida, não por Wellington, mas por Napoleão em Waterloo. Napoleão quase conquistou toda a Europa para tornar-se um reino só, mas ele não conseguiu porque Deus disse que não. Amanhã nós vamos ver agora mais do rio Eufrates, e o livro de Apocalipse, e como isso nos atinge. Mas hoje à noite queremos terminar a parte mais importante do sonho de Nabucodonosor. Disse, nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2:44. Lembra-se da imagem da pedra? A imagem caiu e depois foi a pedra que encheu a terra, e esta pedra é o reino de Cristo, e Cristo vem vindo. Não há de demorar que Jesus Cristo virá para melhorar as coisas deste mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo vem aqui para acabar com os problemas que nós temos. Esta pedra representa nada mais, nada menos do que o reino de Cristo. E esta pedra há de acabar com todos os reinos deste mundo. E Jesus virá acabar com a doença. Jesus virá acabar com a morte. Jesus virá das nuvens do céu para acabar com a morte e com a doença e com o cancro e com todas essas outras doenças, com as dores de cabeça e dores de dentes e preocupações e brigas. Tudo acabará porque Ele vai tornar este mundo um lugar maravilhoso para ti e para mim. Jesus está vindo. E Jesus quer que todos nós entramos no reino dele, que será um reino completo. Um reino que não terá mais problemas. Jesus está para vir. Ele quer te chamar. Ele quer me chamar. Não importa a sua religião. Não importa qual é a sua igreja. Não importa se seja rico ou pobre. Jesus virá. Eu quero estar esperando a vinda dele para ir para a terra celestial com ele. Algumas pessoas serão apavoradas quando Jesus vem. Eles vão de fugir. Mas outras pessoas ficarão muito contentes, porque eles sabem que Jesus vem a trazer a paz. E Jesus quer que todos nós aceitamos Ele. Jesus nos deu a fonte da salvação, a fonte do perdão dos pecados. Jesus nos deu um rio que limpa todos os pecados. Alguém aqui está aflito hoje? Pensando nos pecados do passado? Pensando, como eu gostaria de mudar a minha vida? Como eu gostaria de fazer as coisas diferentes? Tenho boas notícias. Há um rio que purifica os pecados e nos dá todos a certeza da salvação. Enquanto ouvimos o quarteto cantar desse rio, vamos fazer uma prece dizendo, Deus, eu quero te seguir. Jesus, entra em meu coração. Eu quero ter a tua presença em meu coração. Jesus, me perdoa dos meus pecados. Torna o meu coração limpo e puro. Me prepara para este reino maravilhoso que está para vir. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte
de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas, por pecar chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou. Deu-lhe dessa água viva e ela citou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Há uma fonte. Nós sentimos a presença de Deus nesse lugar agora. Pode saber que Deus está aqui. Deus está perto de cada um e está falando o seu coração. E Deus está chamando, vem a mim. Pode ter a certeza da salvação. Não há nenhum reino neste mundo que vai trazer a resposta dos nossos problemas. Mas Deus está te chamando para fazer parte do seu reino, o reino eterno. Gostaria de falar com Ele um momento. Eu peço a todos a curvar a sua cabeça enquanto falamos. Pai nosso que estás nos céus, nós ouvimos agora dessa fonte. Acabamos de estudar as profecias e a história, os problemas tremendos que esse mundo tem passado, mas te agradecemos
que Tu tens a solução dos nossos problemas. E que nossos pecados possam ser lavados pela ponte. Abençoe cada pessoa na Tua presença nessa noite. Tu sabes o coração de cada um, as alegrias, as tristezas, os problemas, as preocupações, as dores. Fala a cada coração neste momento. E Pai, te agradecemos essa ponte. Despede-nos agora com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz.